Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de convidar você a abrir a primeira carta de João, o apóstolo amado. Dizem os historiadores que o apóstolo João foi o único que morreu de morte natural. E este apóstolo era o mais íntimo do Senhor Jesus. E os escritos dele não são do Espírito Santo, são profundos, são maravilhosos. Esta carta João escreveu porque a igreja lá no início estava vivendo sérios problemas. Sempre a igreja do Senhor Jesus viveu lutas, sempre. E desde o princípio, nesse momento aqui, haviam correntes teológicas, ideológicas, e uma delas dizia que a pessoa, ela conseguia a salvação, a libertação, a aproximação com Deus através do conhecimento, do simples conhecimento. Esta carta, ela tem que ser por nós estudada, versículo por versículo, palavra por palavra. E com a ajuda e a revelação do Espírito Santo, nós podemos entender quão maravilhoso é ser um cristão, ser um discípulo de Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre marcas do verdadeiro cristão. Você é uma somatória de vários ingredientes. Você traz características genéticas dos teus pais, você traz características sociais do meio onde você foi criado, você traz marcas do seu caráter, da sua personalidade, do seu temperamento. E a somatória de tudo isso, muitas vezes, gera um conflito interno. Tem muitas pessoas que não sabem quem elas são, por que elas existem, o que estão fazendo aqui no mundo. E há muita nuvem escura, densa, que faz com que a mente do ser humano fique ali, muitas vezes rodando, sem ter um direcionamento. Esta carta, ela é tremenda, ela é maravilhosa, ela desnuda o ser humano, trazendo a realidade de quem verdadeiramente ele é. E o apóstolo começa descrevendo aqui essas marcas, essas características de um verdadeiro cristão. Aqui a nação brasileira, ela é de maioria, entre aspas, cristã, mas a gente percebe que é só por ter nascido numa família cristã ou por achar-se cristão, mas sem conhecer os envolvimentos que levam verdadeiramente uma pessoa a ser cristã. Então hoje nós vamos olhar para os primeiros 4 versículos e vamos ver as marcas de quem verdadeiramente é um cristão, de quem verdadeiramente é um discípulo, um seguidor de Jesus. A primeira marca é a conversão. O verso 1 diz assim: o que era desde o princípio. Quem? Cristo Jesus. Ele está falando, afirmando categoricamente, dando testemunho da pessoa de Jesus. E é interessante que João
aqui e também no seu livro, ele começa de maneira parecida, idêntica até, o início lá de Gênesis. No princípio, houve um tempo de criação. E Jesus estava desde o princípio. Hoje, dia 1º de dezembro, entramos no mês onde grande parte da humanidade celebra, entre aspas, aquilo que eu pessoalmente chamo de uma das grandes fake news da nossa história. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Aqui nós vemos que Jesus sempre existiu. Ele era desde o princípio. E aqui então, esse apóstolo amado de Jesus, o mais íntimo de Jesus, aquele que durante a ceia reclinou a cabeça no peito de Jesus, ele diz aqui da experiência pessoal, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele, João, testemunha ocular de todos os acontecimentos de Cristo Jesus, ali na cruz, morrendo, da ressurreição, os feitos, os milagres, os sinais, prodígios, maravilhas, os ensinamentos. Esse foi aquele que mais caminhou próximo a Jesus. Você pode pensar, mas hoje, como é que eu faço? Eu posso? É possível ter essas experiências? Sim, é. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei, muitos anos atrás, eu tinha um amigo que ele tinha uma Honda, uma moto Honda 750. Era a coisa mais linda e desejo de todos os jovens daquela época. E ele foi roubado. E ele me colocou como testemunha. Eu não estava aquele dia na cidade e não tinha visto nada, mas ele me colocou como testemunha. E eu lembro, jovenzinho, entrando no julgamento diante do juiz, camisa por dentro da calça, melhor roupa, e com medo. E Jesus perguntou, você viu? Eu falei, não vi, não estava na cidade. Ele falou, então pode ir embora. Tem muitas pessoas que não tiveram uma experiência pessoal de conversão genuína com Jesus e ficam falando de Jesus. Aqui nós vemos um homem que ele ouviu na própria boca de Jesus. Ele viu com os próprios olhos. Ele contemplou a Cristo Jesus e ele tocou as mãos dele. Tocaram a Jesus. Isso é possível para você hoje. O que Deus requer de mim e de você para que tenhamos essa experiência de transformação que muda o nosso caráter, nosso temperamento, nossa personalidade, que nos introduz num novo reino, é fé. É olhar para essa história maravilhosa de Cristo e falar, eu acredito. Mas há algo sobrenatural que acontece no momento que você, com sinceridade, com a tua boca, confessa Jesus e crê no seu coração. O Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Jesus, vem habitar dentro da pessoa que faz isso. E é essa experiência maravilhosa, gloriosa, transformadora que nós chamamos de conversão. Você já teve essa experiência? Mudou a sua maneira de ser? Mudou o seu caráter? Tem pessoas que dizem, crentes, cristãos, discípulos, se dizem, mas falam assim, eu sou assim mesmo, eu sou fruto da minha história, da minha família, eu sou fruto de... Mas quando temos essa experiência verdadeira com Jesus, há uma mudança radical de vida, de valores. Então, a primeira marca de um cristão é a conversão. É esse contato real, genuíno, transformador com a pessoa
de Cristo Jesus. Você pode até enxergar, se for da vontade de Deus, se revelar visivelmente, ou então você, através da fé, você tem essa experiência gloriosa e você vê a Cristo Jesus, a Deus, e você passa a ter uma mudança. A segunda marca, proclamação. Olha o verso 2. E a vida se manifestou. Essa vida aqui, no grego original que foi escrito no Novo Testamento, existe a palavra vida, bios, onde vem biologia, por exemplo, que é a vida natural. Mas a vida aqui é a vida zoe, a vida de Deus. Então muitas pessoas têm a vida natural, mas não têm a vida de Deus. Por isso está desconectado de Deus. E a vida se manifestou. Quando há o primeiro passo, quando há o primeiro momento, quando a pessoa tem esse encontro maravilhoso com Cristo Jesus, essa vida de Deus se manifesta nela. E nós a temos visto, mas não para por aí. E dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. É algo tão maravilhoso que você não consegue reter para você. A primeira coisa que você sente-se impulsionado é levar esta mensagem, é testemunhar desta pessoa, é testemunhar da sua mudança. E esta vida, ela impacta tanto que você tem que contar para todas as pessoas. Você sente a necessidade de não só contar para os que estão perto, mas você sente a necessidade de ir ali, dar um passo, atravessar uma rua, atravessar um bairro, atravessar uma cidade, atravessar um estado, atravessar um país. Esta vida que se manifesta, ela traz em si um DNA de produzir mais vidas. É como um rio. O rio está em movimento. Se ele para, a água estagnada apodrece. Não há vida. Mas quando nós recebemos esta vida de Cristo Jesus em nós, nós queremos testemunhar, nós queremos anunciar, nós queremos falar para o mundo. Existe uma razão de estarmos aqui. Existe uma origem para tudo. Existe uma finalidade para tudo. E existe uma razão que está por vir. A vida não se encerra aqui. E nós temos como estilo de vida esse compartilhar naturalmente a mensagem de salvação. Tem sido essa a sua experiência? A gente encontra alguém na fila do mercado, começa uma conversa e automaticamente você já está falando de Jesus para a pessoa. Porque essa vida, ela é manifestada. Então a proclamação, o testemunhar, o pregar, o viver esse evangelho do reino, isso faz parte da nossa vida como discípulo. Nós temos que dizer ao mundo que Jesus é Deus e que não existe outro. Conversão, proclamação. A terceira coisa é comunhão. O verso 3 diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, isso significa João e os apóstolos ali, eles estavam já tendo esse estilo de vida, igualmente mantenhais comunhão conosco. O Evangelho de Cristo Jesus, ele nos leva a ter comunhão com o outro. Sabe, evangelho que não produz comunhão, pode até ser evangelho, mas não o de Cristo. É o evangelho do inimigo de Cristo,
que vem para dividir, para rachar, Então, essa comunhão, eu tenho que entender essa comunhão com os outros aqui, os outros irmãos, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Nós precisamos entender que se alguma coisa quebra o relacionamento, quebra a comunhão, é porque não estamos caminhando no Evangelho de Cristo Jesus. Nada neste mundo, nada, pode quebrar a comunhão de duas pessoas que andam na luz. Se está acontecendo, isso tem um nome: pecado. Se há alguém no seu caminhar que você não consegue olhar nos olhos, que você procura distância, é claro de que há algum problema, porque esse evangelho aqui, ele traz a comunhão. Você tem tido comunhão com os irmãos? E aqui continua dizendo mais: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos a comunhão a nível vertical, eu e você. Nós temos a comunhão a nível horizontal, eu e Deus, vertical, eu e Deus, horizontal, eu e os irmãos. Obrigado, irmão. Está vendo como é necessário ter comunhão? Quando uma pessoa começa a viver problemas, pecado, a primeira coisa, o primeiro sinal, ela não consegue manter comunhão com os irmãos e nem com Deus. Tem gente que fala assim: não, com Deus está tudo bem. E com os irmãos? Aí não tem como. Na sequência, aqui, nós vamos ver que é a mesma coisa que falar para Deus: Deus, o Senhor é mentiroso. Se a gente fala que tem luz, anda na luz, e não temos comunhão um com o outro, fazemos de Deus mentiroso. E Deus não é mentiroso, somos nós que temos o problema. Então a primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que se quebrou a comunhão com Deus, com o irmão, eu tenho que correr o quanto antes para reaver essa comunhão. Mas você já percebeu? Isso aconteceu comigo, certamente aconteceu com você, e acontece com pessoas próximas. A pessoa já não consegue olhar nos seus olhos. A pessoa baixa a cabeça, a comunhão vai sendo quebrada. E o diabo trabalha nisso, porque uma vez que ele quebre a comunhão nos irmãos, ele também consegue quebrar a nossa comunhão com Deus. Não é possível falar que temos comunhão com Deus se não temos comunhão com o nosso próximo, com o nosso irmão. Não há como amar a Deus sem amar o irmão. Não há como amar a Deus e não amar a igreja. A igreja somos nós, corpo de Cristo. Então nós percebemos aqui que o apóstolo do amor, ele deixa muito claro para nós: a quebra da comunhão é um problema seríssimo. Normalmente a pessoa, quando está assim, ela procura se distanciar. Ela começa a viver dentro do seu casulo. Ela começa a ter reações superficiais. Paz, bom dia. Mas lá dentro, ela está encarcerada. E mais cedo ou mais tarde, o pior vai acontecer. O que é o pior? É a quebra total de comunhão. A pessoa não consegue mais viver juntos. Normalmente, uma pessoa que está fora da comunhão, ela não olha para si mesma e fala assim: eu estou com problema. Ela olha para os outros e fala: os outros são o problema. Eu estou tudo bem com meu Deus. Mas aquela igreja, aquela liderança, aquele irmão, aquela irmã. Queridos, nesses dias eu tenho me entristecido muito por ver a quebra de comunhão entre os irmãos por questões políticas.
Sabe, Jesus vem, a igreja vai. E lá no céu não tem partido de direita, de esquerda, só tem partido do alto. Se nós deixamos a comunhão ser quebrada por qualquer motivo que seja, nós precisamos nos arrepender e voltar ao caminho do Senhor. Então a primeira coisa, a primeira marca de um verdadeiro cristão é a conversão. É o encontro genuíno. Eu vi Jesus, eu fui tocado por Jesus, eu fui curado por Jesus, eu fui chamado por Jesus, eu fui amado por Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. A segunda coisa, proclamação. Eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que testemunhar de Jesus, eu tenho que levar essa mensagem para todas as pessoas. Terceira coisa, essa gloriosa comunhão. Como é bom quando estamos andando de acordo com a luz, Deus é luz. E aí então a gente tem comunhão. Tem comunhão. E a quarta e última marca aqui nesses 4 versículos é o último versículo aqui da nossa leitura agora, versículo 4. Alegria. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Completa. O cristão verdadeiro, o discípulo verdadeiro, ele desfruta de uma alegria, ele desfruta de uma alegria interior. Aqui, o mundo pode estar em guerra, conflito entre as nações, problemas econômicos, sociais, mas o verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, ele desfruta de uma alegria interior. Muitas vezes a gente costuma dizer, com um olho a gente está chorando, mas com outro olho a gente está rindo. Aquele que é levado a ter alegria pelas circunstâncias, ele não tem a marca de um verdadeiro discípulo. Os apóstolos, a igreja primitiva, eles apanhavam, eram surrados, eram colocados em masmorras, em cadeias, em prisões, e toda aquela perseguição. E quando a gente olha e ouve o testemunho deles, eles estavam felizes, eles diziam assim: como é maravilhoso poder sofrer pelo nome de Jesus. Paulo e Silas em plena prisão, e a prisão daquele tempo era bem pior do que dos nossos dias. Era um lugar lá no fim da rua, terra, e faziam um buraco, e ali todos os excrementos, todas as fossas corriam para aquele lugar, e eles apanhavam, eles passavam fome, eles passavam frio. E Paulo e Silas na cadeia à meia-noite, o que eles estavam fazendo? Eles estavam resmungando? Não, a alegria brotou no coração deles. E eles começaram a cantar e louvar ao Senhor, aleluia. Essa alegria ninguém rouba. Há uma pecinha que nós fazemos, né? O ladrão da alegria. Mas o verdadeiro discípulo, ele não perde a alegria. Aconteça o que acontecer, o cristão desfruta da alegria da salvação. A alegria cristã excede toda circunstância, excede todas as situações da vida. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele dá força para a gente passar por esses momentos. Tem momentos sim de dor, de sofrimento, de choro, de lágrimas, de desespero. Mas somos o povo mais feliz da terra. Amém. Porque nós sabemos qual é o final da história. Então nós desfrutamos dessa alegria. Sabe, amados, a vida, com o findar dos tempos, a vida vai se complicar mais e mais. Nós, como discípulos de Jesus, cristãos, nós não deveríamos ficar surpresos não com as coisas que estão acontecendo e nem ter falsas esperanças de que esse mundo aí fora vai melhorar. Mas a cada dia que passa, nós temos que encher o nosso coração. Está um dia mais perto da vinda de Jesus, da nossa ida e do findar de todas essas coisas.
A pessoa que não é discípulo, acontece qualquer coisa, que não é um verdadeiro cristão, já fica emburrado, já fica bravo, já pensa em desistir, já começa, vamos fazer outra coisa, vamos... Mas o verdadeiro cristão, ele vai aos pés da cruz e ele olha para a cruz e a cruz está vazia, porque o Deus do cristão ressuscitou. Ele olha para a circunstância problemática, ele olha muitas vezes para a saúde fragilizada, mas ele sabe que está chegando um dia que vamos ter um novo corpo, vamos ressuscitar no poder do Espírito Santo para viver uma vida eterna junto do nosso Deus. Queridos, é só uma pequena parte aqui desta carta maravilhosa de 1 João, mas que nos já coloca diante do raio-x de Deus, diante do, como é que chama aquele exame que vai olhando tudo por dentro? Tomografia computadorizada do céu. Será que Deus tem achado em nós uma conversão genuína? Será que nas nossas vidas o número 1, número 2, número 3 é Cristo Jesus? Será que vivemos com esse entendimento? Ou será que estamos aqui como um mundo buscando satisfações pessoais? Você nasceu de novo? Você teve essa experiência? Você hoje, como o apóstolo João, pode falar: eu vi Jesus, Jesus falou comigo, eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus transformou o meu caráter, a minha personalidade, o meu temperamento. Agora, aquela velha natureza não coordena, não comanda mais, porque agora eu estou em Cristo Jesus e aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Se era assim, você gritava, se ficava bravo, etc, etc. Agora você vai adquirindo o caráter de Cristo. Amém. Isso é maravilhoso. Você tem proclamado o Evangelho? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Ah, mas isso não tem nada a ver, eu não tenho chamado. Isso é para todo aquele que é cristão. A vida de Cristo, ela leva a gente a falar de Cristo, falar de Cristo, falar de Cristo, falar de Cristo, não perdendo nenhuma oportunidade. Você tem comunhão com Deus? Comunhão com os irmãos? Certamente que nessa caminhada você já deparou com muitas pessoas que hoje estão te abraçando e amanhã nem olham mais para você e muito mais ainda, sai falando mal, porque não tem comunhão. Por que não tem comunhão? Porque a vida de Cristo não está... A vida de Cristo me leva a ter comunhão. Eu lembro que eu estava vindo de uma conferência de pastores na Argentina, e ali em Porto Alegre, esperando o ônibus, eu fui até uma pessoa e falei: você é crente em Jesus, você é cristão? A pessoa olhou para mim e falou: como é que você sabe? O Espírito Santo nos conduz, a gente tem comunhão. Você não precisa forçar. Força a ter comunhão quem não tem o Espírito da comunhão dentro dele. Quem tem, a gente começa a conversar e a gente vai, e a luz de Cristo brilha. E como está a alegria? Você pode dizer que você vive uma vida de alegria? Irmãos, eu prefiro a morte do que não ter alegria. Mas essa verdadeira alegria, essa alegria que ela não cessa. Você já foi num funeral de um povo cristão? Eles cantam, eles pregam, eles sorriem, eles dão testemunho. Você já foi num velório de pessoas que não conhecem verdadeiramente a Cristo? É uma tragédia, é um desespero. Porque não sabem o que vai acontecer, nós sabemos. Essa alegria, nem a morte tira essa alegria do nosso coração. Você tem vivido uma vida cristã verdadeira? Podemos checar as nossas vidas, não é? Como o laudo do exame ali da tomografia divina, olhar para nós mesmos e ver:
Eu tive essa experiência, eu tenho contato com Cristo, eu olho para Jesus, eu falo com Jesus, eu ouço Jesus. Eu estou falando desse Jesus, eu sou impulsionado pelo Espírito de Cristo que habita em mim de falar de Jesus para os outros. Eu tenho comunhão? Eu tenho comunhão com os irmãos? Queridos, ter alguém no meio do povo de Deus que não tem comunhão é difícil, é sofrível. Leva-nos à angústia, porque você sabe, você já provou dessa comunhão gloriosa, gostosa, e aquela pessoa serve como pedra de tropeço. E o duro que essas pessoas, elas não se satisfazem em não ter comunhão, mas elas querem levar outros também a não ter comunhão. E começa aquele processo, mas o sangue de Jesus tem poder. E se verdadeiramente estamos em Cristo e conhecemos a palavra, nós não perdemos a comunhão nem com Deus, nem com aqueles que são de Deus. Alegria? Você vive uma vida de alegria? Ah, o Brasil ganhou, estou alegre. Ah, que tristeza se a sua alegria se mede só por isso. E a gente vê no meio do povo de Deus, time de futebol traz, entre aspas, mais alegria do que o convívio com os irmãos, do que o louvor, do que a adoração, do que a leitura da palavra. Está errado. Precisamos pedir para Deus, Deus passa, Senhor Deus, essa máquina e vê nos nossos corações, na nossa intimidade. O meu temperamento está sendo controlado pelo Espírito Santo? A minha personalidade está sendo guiado pelos ensinamentos de Jesus? O meu caráter é o caráter de Cristo? Nós podemos nos justificar aqui diante de todos, mas um dia, no julgamento final, aquele que vê todas as coisas, aquele que é luz, aquele que sabe tudo, nós podemos nos esconder, mas Ele vê no meio das trevas. Ele é luz. A sequência aqui, não é? O apóstolo amado vai descrevendo a pessoa de Jesus, vai falando do pecado, vai descortinando os nossos olhos o evangelho tremendamente maravilhoso, mas por outro lado vai também checando os nossos corações se verdadeiramente somos cristãos, se verdadeiramente somos discípulos. Podemos fazer várias coisas diante da palavra. Podemos dizer, não, eu sou assim mesmo, pau que nasce torto, morre torto, eu não quero mudança, e continuar a vida miserável que você leva. Também podemos falar para Deus, Deus, não, a minha fé, eu estou contente com o que eu já alcancei, vou continuar nessa balada aqui. Ou então a gente pode olhar para Deus e falar, Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso do teu socorro. Eu já tentei por forças próprias. Eu já busquei alegria, eu já busquei mudança, já busquei ter comunhão, já fiz de tudo. Não consigo, Senhor. E Ele fala assim, pode deixar meu Espírito que habita em você, Ele vai te conduzir. Ele é a verdade e vai te conduzir a toda a verdade. Temos vivido uma vida verdadeiramente cristã. Pense nisso. Deus está interessado em você, não na falsa religiosidade. Deus, Ele quer que vivamos uma vida cristã autêntica, verdadeira. E aqui são apenas simples 4 marcas de quem vive este evangelho, esta boa notícia. O convite é, vamos buscar em Deus ter essa mudança radical? Quero convidar você a baixar a cabeça e fechar os olhos. Muitos dizem ser cristãos. Muitos dizem ser
discípulos. Há uma mudança radical. Há uma transformação interior. Pai, não há ninguém neste mundo, nenhuma força humana que consiga gerar essa mudança, essa transformação interior. Mas sabemos que o teu doce Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, uma vez aceito e confessado como Senhor e Salvador, esse doce Espírito é quem promove todas as mudanças necessárias. Sabemos, Pai, que humanamente é difícil, é sofrível, mas é aquilo que é mais importante experimentarmos enquanto em vida aqui. Por isso, Senhor, convidamos para que a Tua obra continue em nossas vidas. E que nós possamos, como o apóstolo, proclamar, testemunhar, contar para as pessoas, acreditando ou não, aí é com a decisão de cada uma e com a ação do Espírito Santo, mas que o nosso trabalho seja feito. Senhor Deus, e também, se alguma coisa em nós impossibilitando de ter comunhão com os irmãos, nós pedimos, Espírito Santo, revela, mostra e ajuda-nos, Senhor, a mudar. Também, Senhor Deus, que essa alegria exploda nos nossos corações e que possamos olhar e enfatizar o reino de Deus, o reino dos céus, onde existe a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Obrigado, papai, que possamos estudar esta carta de amor do apóstolo do amor e encontrarmos com Cristo Jesus, o nosso Deus de amor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um forte abraço, no nome santo e poderoso de Jesus, o nosso Cristo. Amém.